O que é destaque nesta segunda-feira? Primeira cúpula de governadores da Pan-Amazônia começa hoje no Vaticano com a presença de Wilson Lima. Gabarito do vestibular da UEA será divulgado nesta terça-feira. Morre o ator e diretor da Globo, Jorge Fernando, aos 64 anos. Copom faz esta semana a penúltima reunião do ano para definir nova taxa de juros. Agências da Caixa estendem horário nesta segunda para saque de R$500 do FGTS. Alberto Fernandes vence, Macri é eleito presidente da Argentina. A Arábia Saudita, Jair Bolsonaro lamenta a eleição do peronista e diz que não vai cumprimentá-lo. Eleição no Uruguai terá segundo turno entre Martínez e Lacadia Pou. Trump anuncia a morte de chefe do Estado Islâmico, um dos terroristas mais procurados do mundo. Homem que guardava armas para a facção criminosa que atua na invasão Monte Oreb é preso com fuzil AK-47. É o Jornal da Manhã que começa agora. 5:49. Emissoras de serviço de som que retransmitem o Jornal da Manhã. Panorama FM em Itacoatiara. Rádio Web mais top no Careiro. Rádio FM Nova Beruri em Beruri. Alternativa Alvarães. Boiúna em Boa Vista do Ramos. Nova FM Nova Olinda do Norte. Rio Madeira de Manicoré. Palmeira FM Manacapuru. Nova Luz FM em Canutama. Vale do Rio Madeira, Humaitá. Anamã FM de Anamã. Marã FM em Maraã. Caboclo FM de Altazes. Urucará FM em Urucará. Comunitária de Urucurituba. Açaí FM em Codajás. Rádio Santo Antônio FM em Borba. Urucurituba FM em Urucurituba. Tupã e eu e você em Boca do Acre. Tucunaré e Anuri FM em Anuri. Apuí FM em Apuí. Tucumã FM em Nova Aripuanã. Rádio Alternativa Aldeia Tucuxi, distrito de Sampaio em Altazes. 5:49. Previsão do tempo. O domingo foi de muito calor e hoje não será diferente, com temperatura máxima de 34 graus Celsius. 25 graus no momento aqui no sítio histórico da cidade. O Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais fala que a probabilidade de chuva é de 30%. O clima-tempo diverge e diz que a probabilidade de chover 15 milímetros é de 80%. A umidade do ar é de 87% e os ventos estão calmos com 7 km/h de velocidade. É segunda-feira, 28 de outubro. Chegamos aos 301 dias do ano e faltam 64 para terminar 2019. Dia dos Santos Simão e Judas Apóstolos. Comemoramos ainda o dia do flamenguista, dia do engenheiro aeronáutico e o dia do funcionário público. São normais operações de pousos e decolagens no Aeroporto Internacional Brigadeiro Eduardo Gomes. Fatos marcantes da história. 1982, a Fundação Oswaldo Cruz, localizada no Rio de Janeiro, anuncia a produção de vacina contra o sarampo no Brasil. 1995, a inalação de um gás tóxico causa 289 mortes no metrô de Baku, capital do Azerbaijão. 1998, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais mostra que a seca na Amazônia é maior em 118 anos. Agora 5:51 em Manaus. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia ao sonoplasta Hernandes Sampaio e bom dia ao nosso repórter Alberto Pellegrini, que está nas ruas da cidade. Bom dia Paulo Guerra, bom dia ouvintes do Jornal da Manhã. Pellegrini, o tempo é bom no momento, não? O tempo é bom, Paulo, o tempo já começa claro, onde nós já estivemos e agora estamos nesse momento, ou seja, zona norte e zona leste da cidade, as duas maiores zonas da capital amazonense, já visitada pela nossa unidade externa, Paulo, na ocasião que estivemos no Instituto Médico Legal e agora aqui, próximo ao pronto-socorro Platão Araújo, tempo é claro, sem ameaça de chuva. É bom lembrar que hoje não é feriado, é ponto facultativo o dia do funcionário público, Pellegrini. E, naturalmente, tudo funciona sem anormalidade. Somente os funcionários públicos do estado e do município não irão ao trabalho. Deverão voltar amanhã se não estiverem com dor de cabeça. Pois é, Paulo Guerra, e com isso o trânsito ganha em fluidez, né? Ganha com pouco carro na pista, Paulo, ou seja, não tem aula para o pessoal da rede estadual e municipal de ensino. Com isso, a melhora no trânsito a gente já percebe, né, Paulo? São poucos carros na pista nesse momento, nos terminais também a diferença é muito grande, não temos aí a presença de estudantes, então a movimentação na cidade, o trânsito na cidade deverá ficar um pouquinho melhor no dia de hoje. Aqui no aplicativo Mano, o ouvinte Nando Fará faz uma observação
e diz que é uma verdadeira vergonha, é lastimável a situação da M10 e continua pior do que nunca, Peregrini, e muitos acidentes têm acontecido, como aquele do último sábado, não? Pois é, Paulo, né? Mais um acidente ocorrido na M010, né? Infelizmente aí culminou com a morte de um taxista muito conhecido lá na cidade e, né, já estava pertinho, já tinha atravessado quase toda a estrada, a poucos quilômetros de Itacoatiara, acabou morrendo, né, Paulo? Pois é, Peregrini, a estrada merece realmente uma melhor atenção, isso aí já é recorrente, já se falou, já estamos cansados de falar sobre esse assunto. E os motoristas que trafegam ali todos os dias, principalmente os taxistas, reclamam de muitos trechos sem a mínima condição de trafegabilidade, colocando em risco a vida das pessoas e que precisam ir e vir, não só a Itacoatiara, como Silves, Itapiranga, as pessoas que utilizam a M10 Peregrini, sem contar as comunidades também próximas à M10. Pois é, Paulo, e para quem viaja à noite, quem opta por viajar à noite, é bem mais complicado ainda. Inclusive nós recomendamos, não, Paulo, para quem vai para lá, para a M010, para quem não conhece a estrada, a situação ainda é muito pior. Para quem conhece já é difícil, como o caso do taxista que trafegava por lá praticamente todo dia, acabou morrendo na estrada, e para quem não conhece é mais perigoso ainda. E se viajar de noite, aí o perigo é dobrado. Peregrini, o transporte coletivo, como é que está o funcionamento do transporte de massa, também conhecido como ônibus? Pois é, Paulo, vive naquela expectativa, vive naquele clima tenso, vive naquela interrogação, né, Paulo? Voltou todo o sistema, está operando de maneira com todos os ônibus, isso aí nunca é dito. Um dia desses disseram que voltou tudo à normalidade, uma semana depois nós já tínhamos aí as mesmas reclamações de pessoas passando uma hora e meia dentro dos bairros, esperando o coletor para levar até o terminal, e esse ônibus demorava demais, né? E a situação é essa ainda, Paulo Guerra, alternativa ainda reclamando também com a questão do pagamento, que nunca sai, nunca fica em dia. É tenso, é complicado, né, a coisa no transporte rodoviário, Paulo Guerra. Um fato inédito aconteceu nesse final de semana, pelo menos sábado e domingo, porque domingo e noite e madrugada de hoje. Nenhuma morte por violência, né, Peregrini? Há tempos que não se via isso. Pois é, Paulo, nós tivemos aí o final de semana mais tranquilo do ano, seguramente o mais tranquilo do ano, Paulo. Noite de sábado para domingo, nenhuma morte, e de ontem para hoje, o domingo inteiro, sem também nenhuma morte registrada por violência, Paulo. Foi realmente surpreendente, foi uma boa surpresa, né? Podemos colocar dessa forma. Ninguém morreu no tiro, na faca, no terçado, na paulada, ou seja, nada de morte violenta na cidade. Pois é, mas o Alberto Peregrini está atento nas ruas da cidade e acompanhando os acontecimentos para que possamos informar aqui se algo vier a acontecer. Esperamos que não venha a acontecer, não é, Peregrini? Pois é, Paulo Guerra, esperamos que sim, né? Esperamos que nenhuma morte aconteça, esperamos que continue nessa tranquilidade, mas a unidade externa do Jornal da Manhã está nas ruas, acompanhando aí a movimentação em toda a cidade. Pois é, Peregrini, tranquilidade, pessoal do IML sem muito trabalho, a não ser os exames de praxe. Que são sempre muitos, né, Paulo? Exames de corpo de delito. O exame de corpo de delito é feito, né, as pessoas que são agredidas, que são vítimas de violência, ou pessoas que são presas, né? Esse número aí sempre vai, não muda, sempre aquele número lá do cotidiano, fica ali entre 50 e 60, mas quando tem assim um pouco mais de violência, ultrapassa até o número de 100 casos por dia. Só para exemplificar, Peregrini, qual a última morte que aconteceu foi no sábado à tarde, é isso? Foi no sábado à tarde, Paulo Guerra, foi na área central da cidade. O homem ainda não identificado, esse homem, Paulo Guerra, ele foi morto com 13 facadas pelo corpo em circunstâncias ainda misteriosas. Não apareceu ninguém que tivesse presenciado o crime, não se sabe ainda. A faca usada ficou cravada ainda no peito da vítima, e a Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros já está trabalhando no caso. Aqui no aplicativo Humano, uma reclamação de um ouvinte, um apelo. Gostaria mais uma vez de denunciar a ação da bandidagem na área da Cidade de Deus até a entrada da Aliança, pois os bandidos se escondem nas matas do Musa para assaltar os transeuntes, principalmente mulheres.
e estão pedindo providências e a presença da polícia naquela área, Peregrini. Pois é, Paulo, ele já é a fronteira da Zona Norte com a Zona Leste da cidade. Na realidade, a Aliança com Deus já é Zona Norte de Manaus. Então a gente pede a Aliança com Deus, Paulo, fica ali bem perto ali da Reserva Duque, né? Ali naquela área que é por trás, para quem mora ali naquela área, já fica pertinho da Reserva Duque. Muitos quintais de casa ali já é Reserva Duque. Então a situação é complicada, né, Paulo? O pessoal se esconde realmente naquela mata ali. Você imagina o tamanho que é a Reserva Duque, e os bandidos aproveitam aquela área de mata para se esconder e depois atacar os transeuntes. Já não é nenhuma novidade, é recorrente essa informação, e vamos pedir maior policiamento lá para aquela área, né, do CPA norte da cidade, para que não haja tantos assaltos ali naquela área. 2 bandidos foram presos ontem à noite, se preparavam para assaltar um posto de gasolina, Peregrini. Pois é, né, Paulo? E a polícia mais uma vez interviu e conseguiu prender esses bandidos. Estavam aí prontos para atacar um posto, aqueles assaltos que eles usam motocicleta. Os bandidos acabaram acabaram tentando, né, assaltar esse posto de gasolina. Os homens já haviam anunciado o assalto, estavam portando revólver, estavam com revólver aí, estavam com armas de grosso calibre também, amedrontando as pessoas que chegam no posto de gasolina, principalmente à noite. Mas já estão presos, felizmente. Graças a Deus, Paulo Guerra, numa ação dos policiais do 6º DIPS. E Peregrini, bom trabalho, uma boa semana de trabalho para você, que a sua garganta volte à forma antiga. Opa, com certeza, Paulo Guerra, estamos aí naquele trabalho de recuperação, onde ficamos em casa, né, ficando tranquilo, falando pouco, assistindo futebol para melhorar a garganta. Assim fizemos todo final de semana. Uma boa semana também a todos os nossos ouvintes, principalmente aquele nosso ouvinte lá do interior, da comunidade, que acorda cedo, né, para ir para a roça, para ir pescar, mas com radinho ligado na difusora. O nosso carinho ao nosso ouvinte do interior. Paulo Guerra. Quem retransmite o Jornal da Manhã, Web Rádio Circuito FM, show dos bairros e alternativa da Assembleia de Deus em Altazes. Voz 6 Irmãos no Porto de São Raimundo. Voz da Assembleia de Deus no Caldeirão. Voz da Liberdade, Vila Manaus, Boa Vista do Ramos. Voz Ariaú. Voz Cabocla, Vila Rica de Caviana. Rádio Voz de Canutama. Beruri, Josevã em Beruri. Rádio Web Mais Top no Careiro. Voz Web Rádio em Maués. Voz da Esperança em Acajatuba. Comunitária da Colônia Antônio Aleixo. Portal Iamundá.web Rádio. Comunitária Nossa Senhora do Carmo na Vila do Jacaré. Voz Amiga no Lago do Limão. Cultura no repartimento do Tuiué. Big Boy em Iranduba. Comunitária Anhanguera na Pós do Conumã, distrito de Borba. Local. A ex-vereadora Otalina Aleixo faleceu na manhã de ontem. A notícia foi dada pela neta da ex-vereadora, Caroline Botelho Aleixo, em seu perfil em uma rede social. Ela estava internada na unidade de terapia intensiva UTI do Hospital Santa Júlia desde o dia 13 de outubro. Com expressiva participação na Câmara Municipal de Manaus, a ex-parlamentar permaneceu por 3 mandatos, de 1977 até 1992. O município de Nova Airão realiza o 22º Eco Festival do Peixe Boi nos dias 15, 16 e 17 de novembro. O festival é o maior evento ecológico do Amazonas, promovido pela Prefeitura de Novo Airão por meio das secretarias municipais, Sementur, Indústria e Turismo, e Semuc de Cultura, com apoio logístico da Secretaria de Estado de Cultura. Paralelos ao festival são realizados a segunda Industriarte, Feira de Móveis e Artesanato de Nova Airão e o Festival de Verão 2019, que acontece na praia do Porto da cidade. Durante o mês de outubro, as usinas termoelétricas de Mocambo e Caburi, localizada no município de Parintins, receberam licença de operação do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, o IPAAM. A equipe técnica do IPAAM esteve desde o mês de julho fazendo as vistorias para a liberação das usinas, onde vai ser possível atender em torno de 5.000 pessoas por localidade. O programa Centelha Amazonas, que visa apoiar ideias inovadoras para transformá-las em negócios de sucesso, encerra suas inscrições nesta terça-feira. As propostas concorrem a até R$65 mil para permitir aos novos empreendedores iniciar um novo negócio. O investimento é oferecido por meio de subvenção econômica, ou seja, recurso não reembolsável, para apoiar até 28 projetos de inovação apenas no Amazonas. Realizado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas, FAPEAM,
em parceria com a financiadora de inovação e pesquisa FINEP. A inscrição de ideia inovadora é gratuita e pode ser realizada por meio do site www.programacentelha.com, clicando no mapa do Amazonas. A Secretaria de Produção Rural do Estado oferecerá o curso Cadastro da Atividade da Agricultura Familiar, que acontecerá na próxima quarta-feira aos 62 municípios do estado. O curso será ministrado pelos engenheiros florestais e servidores do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas, IDAM, L. Vinhote e Nadiele Pacheco. Políticas indigenistas, desmatamento e mineração serão alguns dos temas da primeira mesa de debates indígenas, direitos indígenas violados, que ocorre nesta terça-feira em Humaitá, no interior do estado. O evento será realizado no Instituto de Educação, Agricultura e Ambiente da Universidade Federal do Amazonas e terá 10 palestrantes, além de apresentações culturais e venda de artesanato. O objetivo será debater o cenário atual de direitos indígenas fundamentais e ainda promover a discussão e a reflexão sobre tolerância, cidadania, ética, preconceitos, estigmas e valores sociais. A 12ª reunião ampliada do Colegiado de Deputados da Associação do Parlamento Amazônico do biênio 2019-2020, sob a presidência do deputado estadual do Amazonas, Sinésio Campos, do PT, ocorre na próxima quinta-feira na Assembleia Legislativa do Estado do Acre. A Associação do Parlamento Amazônico é uma entidade não governamental sem fins lucrativos com mais de 20 anos de existência, que luta pelos interesses em defesa dos povos e dos estados que integram a Amazônia brasileira, sendo eles Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Maranhão, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Durante a reunião irão ocorrer palestras e debates que contarão com a participação do superintendente regional do BASA no Acre, Diego Santos Lima, que falará sobre os investimentos e projetos do Banco para a região amazônica, e o presidente da Cooperativa Central de Comercialização Extrativista do Acre, a Cooperacre, que pautará sobre a extração e comercialização da borracha e da castanha no Amazonas. O governador Wilson Lima, que está em Roma para a primeira cúpula dos governadores dos estados da Pan-Amazônia, participou neste domingo da missa de encerramento da Assembleia Especial do Sínodo para a Pan-Amazônia, presidida pelo Papa Francisco na Basílica de São Pedro, no Vaticano. O repórter J. Rai tem mais detalhes. O governador do Amazonas, Wilson Lima, e o secretário de Estado do Meio Ambiente, Eduardo Taveira, participam hoje em Roma da primeira cúpula dos governadores dos estados da Pan-Amazônia. O evento será realizado na Pontifícia Academia de Ciências no Vaticano, após o Sínodo dos Bispos sobre a Amazônia, encerrado ontem. Wilson Lima disse que será um momento muito importante porque os governadores vão defender os seus pontos de vista, e o que tem defendido é a dignidade humana. O governador também disse que enquanto o ser humano não for protegido, não será possível continuar mantendo a floresta de pé, e que não se protege com pobreza. Estamos articulando junto ao Vaticano e também aos governadores da Pan-Amazônia para que haja um posicionamento dos governadores que fazem parte dessas regiões. Não há como discutir a Amazônia sem a participação das pessoas que aqui vivem. Nós estaremos reunidos para que a gente possa também marcar uma posição. E o que eu tenho defendido e que mais uma vez vou defender lá é a proteção do ser humano. Enquanto não proteger o ser humano, não tem como a gente proteger a floresta, porque com pobreza não se protege o cidadão. Para o governador Wilson Lima, o povo do Amazonas precisa de coisas básicas. E tem muita gente falando em defesa da Amazônia, mas primeiro tem que defender o cidadão que mora nesta terra. E a gente precisa aqui de coisas básicas, de coisas essenciais, como saneamento básico, água potável, energia elétrica, comunicação. Recentemente eu estive na Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Médio de Uruá, o caboclo que protege lá a praia, onde sobem os quelônios, a tartaruga, o tracajá e o iaçá, ele queria um bico de luz. Então é isso que a gente tem que fazer, distribuir riquezas dessa forma, levando serviço para o nosso povo. Além de Wilson Lima, a maioria dos governadores da Amazônia Legal, que inclui Acre, Amapá, Pará, Amazonas, Rondônia, Roraima e parte de Tocantins, Mato Grosso e Maranhão, também participa do encontro. Entre eles estão o presidente do Consórcio Interestadual da Amazônia Legal e governador do Amapá, Valdez Góes, e os governadores do Pará, Helder Barbalho, de Rondônia, Roberto Rocha, e do Acre, Gladson Cameli.
6h10 em Manaus. O 8º encontro de tenores do Brasil acontecerá no próximo domingo às 19h no palco do Teatro Amazonas. Este evento, que já faz parte do calendário cultural amazonense, celebra o encontro de belas vozes no canto lírico nacional e nesta edição contará com a participação das vozes de Helenis Lopes, Henrique Bravo, Rafael Stein, do anfitrião e idealizador do evento Miquel William e da soprano Carol Martins, acompanhados pela Orquestra Amazonas Filarmônica, sob a magnífica regência do maestro Luiz Fernando Malheiro. O encontro será abrilhantado com a presença dos tenores Helenis Lopes, de Goiânia, Rafael Stein, de São Paulo, e Henrique Bravo, tenor chileno residindo atualmente em Manaus, além da participação especial do soprano amazonense Carol Martins. Um grupo de 30 estudantes veteranos do curso de medicina montou uma barraca em frente à Escola Superior de Ciência da Saúde, no bairro de Cachoeirinha, para distribuir garrafinhas de água, saquinhos com balas e mensagens motivacionais aos vestibulandos que compareceram na primeira etapa do vestibular 2019 da Universidade do Estado do Amazonas, ocorrido no início da tarde deste domingo. O grupo é ligado à Federação Internacional de Associações de Estudantes em Medicina, uma organização não governamental que representa associações de estudantes de medicina ao redor do mundo. A atividade é justamente para amenizar o clima de ansiedade e nervosismo dos candidatos. O exame continuará nesta segunda e na terça-feira serão realizadas as provas do sistema de ingresso seriado SIS. Ainda na terça-feira, o gabarito estará disponível no portal da UEA no www.uea.edu.br, no link vestibular a partir das 20 horas pelo horário de Manaus. A consulta deverá ser feita por meio do CPF do candidato. O resultado do exame será divulgado no dia 17 de dezembro. Polícia. Um homem de 29 anos foi preso ontem com um fuzil AK-47 e outros armamentos no bairro Colônia Oliveira Machado. Jefferson da Silva Montes é suspeito de guardar armas para uma facção criminosa que atua dentro da invasão Monte Oreb, na zona norte da cidade. A polícia investiga se o material apreendido tem relação com mortes ocorridas naquela região. Na noite da última terça-feira, a Polícia Militar deu início à Operação Hexágono na invasão Monte Oreb, bairros da Redondeza, por conta dos homicídios que ocorreram no local. O subcomandante da Força Tática, capitão Paulo Furtado, informou que durante a ação policial em diversos pontos dentro da invasão, os traficantes resolveram retirar os armamentos do local e enviar para a Zona Sul para serem guardados até a operação ser finalizada. Denúncias anônimas levaram a polícia até o esconderijo do bandido. Com a denúncia, uma equipe se deslocou para o bairro Colônia Oliveira Machado, onde o suspeito foi localizado. Ao avistar a viatura, o infrator tentou empreender fuga com uma arma na cintura. No entanto, os policiais o alcançaram, ele foi contido e entregou o local onde estavam escondidas outras armas. Dentro da residência do suspeito, a Força Tática apreendeu um fuzil AK-47, 2 pistolas, 2 revólveres e munições. Ainda segundo o capitão da Força Tática, o suspeito já foi preso anteriormente com uma grande quantidade de armamento. Com a prisão do suspeito, a Polícia Civil investiga se as mortes que ocorreram no dia 21 de outubro foram cometidas com essas armas e qual a relação do homem nos crimes. Peregrino, esse bandido parece o diretor do Paiol. Pois é, Paulo Guerra, né, rapaz, um fuzil, né, Paulo, a gente fica imaginando do que seria capaz, né, um bandido com um fuzil desse aí, de altíssimo calibre, aí nas ruas, no cometendo um assalto, ou atirando em um carro, você imagina o que poderia acontecer. Peregrini, a informação de que aconteceu um acidente lá próximo ao Cacau Pereira e uma pessoa teve que ser retirada de entre as ferragens de um veículo, mas não morreu. Vamos buscar mais informações, Paulo. Informações que temos é que está sendo retirado e sendo levado para o pronto-socorro mais próximo, no caso, o pronto-socorro 28 de agosto. Peregrino, o que mais aconteceu na cidade nas últimas horas? Conte tudo, não esconda nada. Pois é, Paulo Guerra, e uma velha participante de uma facção criminosa. A velha fica rogando praga, a velha desgraçada. O Pelegrini tá rouco, é de tanto falar em morte. Essa velha maconheira, é ela que tá amaldiçoada, é tu, velha maconheira. Vai espraguejar o Satanás, velha maconheira, desejando mal a minha goela. Tô dizendo, rapaz, tamanho uma velha, vai rezar, vai sair dessa facção criminosa, velha maconheira. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, pronto socorro 28 de agosto, no 28 de agosto, uma pessoa deu entrada vítima de agressão física, apanhou a murros, chutes, socos, pontapés e alguns bofetes. Ele deu
deu entrada entre a vida e a morte no pronto-socorro 28 de agosto. Também no 28 de agosto, uma pessoa vítima de agressão física apanhou a murros, chutes, socos, pontapés e também alguns bofetes. As informações dão conta de que esse homem estava tentando praticar um roubo e apanhou, pegou uma pisa na área do bairro de Cachoeirinha. Pronto socorro João Lúcio, no gigante da zona leste da cidade. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, vítima de atropelamento. O homem foi barbaramente atropelado no bairro de São José. O veículo atropelador teria sido um Voyage de placa até o presente momento não identificado. Uma outra pessoa vítima de acidente de trânsito, Paulo, o homem que estava pilotando uma moto e acabou aí se envolvendo no acidente. Ele ficou preso com a perna embaixo da roda de um ônibus lotação, de um micro lotação. Isso aconteceu no bairro Cidade de Deus e o vídeo viralizou na cidade numa cena muito macabra, podemos colocar dessa forma. O homem com a perna esmagada debaixo de um ônibus, de um micro ônibus na zona leste de Manaus. Pronto socorro Platão Araújo. No Platão Araújo, uma pessoa deu entrada vítima de agressão. Segundo as primeiras informações, uma mulher de 23 anos deu entrada vítima de agressão física. Ela brigou com uma outra mulher nas proximidades de um bar na área da Avenida Itaúba. As duas estavam disputando o amor do mesmo homem. As informações dão conta de que o rapaz estava bebendo com uma outra mulher e a esposa dele chegou no local. Rapaz, a esposa deu-lhe uma pisa na amante que deu foi pena, mas bateu demais na pobre jovem desprotegida, uma belíssima jovem de aproximadamente 20 anos, que usava um short, um top e do cabelo louro, comprido, muito bem arrumada. Aí chegou a outra lá, a esposa, toda jogada, toda desarrumada, mas assim, ainda assim, deu-lhe uma pisa na amante de seu homem. Os dois o casal, o marido e a mulher, já selaram a paz. E o marido jurou nunca mais arranjar uma mulher na rua. De polícia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, polícia militar, polícia na rua. O resultado, um final de semana dos mais tranquilos na cidade. A Rocan prendeu um adolescente de 15 anos, apreendido no sábado. Ele estava com uma arma de fogo em frente a uma casa no conjunto São Paulo. Estava pronto para roubar, estava pronto para matar, mas chegou os policiais da Rocan e mais uma vez atuou de forma brilhante. O comando do Major Werner, a Rocan, a polícia militar vem fazendo aí esse trabalho. E você quer um contato com a Rocan? O negócio tá ruim aí no teu bairro, você quer a Rocan na sua rua, você pode fazer um contato através do WhatsApp, anote aí, a Rocan vai até a sua rua, vai até o seu bairro, você não precisa se identificar, é só fazer um contato pelo WhatsApp que eu vou dizer. Atenção, é o 99280 7574, 99280 7574. Esse é o WhatsApp da Rocan. Você pode fazer contato 24 horas, fazer a denúncia, não precisa se identificar, que a Rocan vai lá e resolve a parada. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas da cidade. E atenção! Noite, madrugada tranquila na cidade. A cidade viveu um final de semana dos mais tranquilos. Podemos colocar até
como um dos finais de semana mais tranquilo do ano. Entretanto, uma pessoa morreu em circunstâncias ainda misteriosas. Ninguém sabe quem é o assassino, ninguém sabe quem matou. O homem, até o presente momento não identificado, foi morto com 13 facadas no centro da cidade. A delegacia especializada em homicídios e sequestros já está trabalhando no caso. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 53 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. A reportagem com a goela se recuperando através das maldições da velha maconheira. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Esportes. O Flamengo não repetiu suas melhores atuações, mas fez o suficiente para derrotar o CSA por 1-0 em partida disputada na noite de ontem no Maracanã, no encerramento da 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado fez o time rubro-negro manter a sequência invicta na Série A e já alcança 15 partidas e se consolidar na liderança da competição com 67 pontos ganhos, mantendo a grande vantagem sobre seus perseguidores mais próximos. O CSA continua na 18ª colocação com 26 pontos ganhos. O único gol foi marcado por Arrascaeta no primeiro tempo. Foi um jogo difícil para o Flamengo, admitiram os jogadores após o término da partida. O goleiro do Flamengo se transformou em personagem importante no confronto com importantes defesas que impediram uma grande surpresa no Maracanã. O time dirigido por Argel Fuchs tentou encarar o poderoso adversário de igual para igual e criou dificuldades apesar da disparidade técnica entre as duas equipes. Na próxima rodada, o Flamengo vai enfrentar o Goiás no Serra Dourada. O CSA vai receber o Corinthians no Rei Pelé. Os outros resultados da rodada: Avaí 1, Palmeiras 2. São Paulo 2, Atlético Mineiro 0. Atlético Paranaense 4, Goiás 1. Grêmio 3, Botafogo 0. Jogos do Mundial Sub-17. Estados Unidos 1, Senegal 4. França 2, Chile 0. Coreia do Sul 2, Haiti 1. Japão 3, Holanda 0. Os jogos de hoje: às 17 horas, Copa do Mundo Sub-17, Espanha e Argentina. Ilhas Salomão e Itália. Às 20 horas jogam Paraguai e México. E ainda Tajiquistão e Camarões. Às 19h15, Campeonato Brasileiro Série B, jogam Vila Nova e Brasil. Às 20 horas, Paraná e Londrina. 21h30, Copa Libertadores da América Feminina, Corinthians e Ferroviária, a grande final. O Vasco começou a pensar em 2020. Nessa semana, o presidente Alexandre Campelo pretende se reunir com Vanderlei Luxemburgo para tratar da renovação do contrato do treinador e iniciar o planejamento para a próxima temporada. Lewis Hamilton ainda não conquistou o hexacampeonato mundial de Fórmula 1, mas voltou a fazer mágica ao vencer neste domingo o Grande Prêmio do México. O inglês conseguiu completar 47 das 71 voltas da prova com um jogo de pneus duros e controlou Sebastian Vettel e Valtteri Bottas, que terminaram em segundo e terceiro lugares e tinham pneus 14 e 15 voltas mais novos. Com este resultado, Hamilton ficou a apenas 4 pontos de faturar seu sexto título e ficar apenas 1 de igualar o recorde de Michael Schumacher. Isso equivale a um 8º lugar em 3 corridas ou a 2 nonos, independentemente de eventuais pontos extras pela volta mais rápida. Falando em recorde, o inglês chegou à 83ª vitória e ficou a 8 de empatar com o alemão como o maior vencedor da história. Últimas notícias. Morreu neste domingo aos 64 anos o ator e diretor Jorge Fernando. Ele estava internado no Hospital Copa Star em Copacabana, na zona sul do Rio. Jorge Fernando era diretor da TV Globo e seu último trabalho como diretor e ator aconteceu este ano na novela das 19 horas Verão 90. Foi o retorno dele após 2 anos afastado da TV, tempo em que se recuperou de um AVC. Em nota, o Hospital Copa Star informou que ele morreu após dar entrada no fim da tarde de ontem devido a uma parada cardíaca em decorrência de uma disseção de aorta completa. Algumas agências da Caixa terão horário estendido nesta segunda-feira por causa do saque de até R$500 de cada conta do FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. As agências seguirão o seguinte horário de funcionamento segundo a Caixa Econômica Federal. Agências que geralmente abrem às 8 horas continuarão com esse horário, mas fecharão 1 hora mais tarde.
Agências que geralmente abrem às 9 horas abrirão às 8 e fecharão também 1 hora mais tarde. Agências que geralmente abrem às 10 abrirão às 9 e fecharão 1 hora mais tarde. E agências que geralmente abrem às 11 horas abrirão às 10 e fecharão 1 hora mais tarde. O bondinho do Pão de Açúcar, o primeiro teleférico instalado no Brasil e o terceiro no mundo, completou 107 anos. Considerado um dos mais belos pontos turísticos do Rio de Janeiro, o bondinho é uma atração para moradores e para quem vem de fora do estado ou de outros países. Além disso, está instalado em um marco natural para navegadores que passam pela Baía da Guanabara e geológico, uma vez que tem datações precisas da história da Terra. Como marco histórico, sua base foi o local em que Estácio de Sá fundou a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro em 1º de março de 1565. Em 1909 foi fundada pelo engenheiro brasileiro Augusto Ferreira Ramos a companhia Caminho Aéreo Pão de Açúcar, que em 1912 inaugurou o primeiro trajeto entre a Praia Vermelha e o Morro da Urca. No ano seguinte foi inaugurado o segundo trecho ligando o Morro da Urca ao Pão de Açúcar. O Comitê de Política Monetária Copom do Banco Central inicia nesta terça-feira a penúltima reunião deste ano para definir a taxa básica de juros da economia Selic, atualmente em 5,5% ao ano. Na quarta-feira, após a segunda parte da reunião, será anunciada a nova taxa. A última reunião deste ano será nos dias 10 e 11 de dezembro. Segundo a última pesquisa do Banco Central ao mercado financeiro, a previsão é que a Selic caia para 5% ao ano nesta semana e para 4,5% ao ano no mês de dezembro. Os 27 sócios do Reino Unido na União Europeia aprovaram nesta segunda-feira uma prorrogação flexível da extensão do Brexit até 31 de janeiro de 2020, anunciou o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk. Os 27 concordaram em aceitar a solicitação do Reino Unido de um adiamento flexível do Brexit até 31 de janeiro, escreveu Tusk no Twitter. Ele explicou que a decisão adotada pelos embaixadores dos países em Bruxelas deve ser formalizada por escrito. O presidente do Chile, Sebastián Piñera, assinou neste domingo o fim do estado de emergência no país. A medida teve início em 19 de outubro e deixa de valer a partir da meia-noite de hoje. Piñera declarou emergência após Santiago e outras cidades do Chile serem tomadas por protestos, alguns com violência. O número de mortos nas manifestações chegou a 20. O chefe do Estado Islâmico, Abu Bakr al-Baghdadi, morreu durante uma operação militar nos Estados Unidos na Síria, afirmou o presidente norte-americano Donald Trump. O anúncio foi feito em pronunciamento na manhã deste domingo. Trump disse que al-Baghdadi, um dos terroristas mais procurados do mundo, se suicidou ao acionar explosivos de um colete após ser perseguido em um túnel. A explosão matou ainda 3 crianças que estavam ao lado de al-Baghdadi. O Uruguai terá segundo turno na eleição presidencial, segundo resultados confirmados na madrugada de hoje. O governista Daniel Martínez disputará o cargo com o oposicionista Luiz Lacalle Pou em 24 de novembro. Alberto Fernandes foi um elemento surpresa na eleição argentina deste ano e a expectativa no começo do ano era de que Cristina Kirchner concorresse representando os peronistas. Levou a disputa já no primeiro turno. Seu maior desafio agora serão os graves problemas econômicos e sociais vividos no país vizinho. O mau momento da economia acabou com as esperanças do liberal Maurício Macri em se reeleger, mas os escândalos envolvendo Cristina de Kirchner, vice de Alberto Fernandes, serão um fantasma em seu governo. Jair Bolsonaro lamenta a eleição de Fernandes e diz que não vai cumprimentar o argentino. Para o brasileiro, se peronista afetar acordo do Mercosul com a União Europeia, a solução pode ser afastar a Argentina do bloco. A declaração foi feita na partida dos Emirados Árabes Unidos, onde se encontrava desde sábado. O Banco Central da República da Argentina anunciou na noite deste domingo uma restrição na compra de dólares mensais. O anúncio vem logo após a vitória da chapa peronista formada por Alberto Fernandes e Cristina de Kirchner no primeiro turno das eleições presidenciais do país. Segundo o Banco Central da Argentina, o limite de compra da moeda norte-americana para pessoas físicas será de $200 mensais. O limite anterior para o mesmo perfil de consumidor era de $10.000 por mês, estipulado no dia 1º de setembro. O governo brasileiro vai aproveitar o Fórum de Lideranças do Setor Aéreo da América Latina e do Caribe, que ocorre hoje e amanhã em Brasília,
para se reunir com companhias aéreas da região, visando promover e estimular a atuação no mercado brasileiro, atualmente dominado por 3 agentes, Latam, Gol e Azul. O encontro é considerado o maior evento sobre aviação do continente e une autoridades e executivos da área. Segundo o secretário nacional de aviação do Ministério da Infraestrutura, Ronei Glassman, representantes do executivo vão apresentar o mercado brasileiro sob as novas regras. Na lista de encontros estão empresas como Volaris do México, JetBlue dos Estados Unidos e Sky do Chile. As reuniões fazem parte das ações do governo para estimular a entrada de novos agentes econômicos no setor. O Ministério da Agricultura, Silvicultura e Pesca do Japão informou hoje que passa de $1,5 bilhão a avaliação dos estragos causados ao setor pelos recentes tufões no país. O mais grave foi o Hagibis. Foram danificadas no mínimo 8,5 mil instalações agropecuárias, reservatórios e escoadouros, com custo estimado de reparos na casa dos $440 milhões. O total corresponde a arroz, maçãs e diversos produtos agrícolas e ficou em torno de $97 milhões, afetando mais de 14 mil hectares de terras de cultivo. Os estragos em estradas florestais, madeireiras e outras instalações relacionadas à silvicultura são avaliados em $320 milhões. O ex-ministro da Secretaria de Assuntos Estratégicos, Pedro Paulo de Leone Ramos, pediu ao Supremo Tribunal Federal para suspender a ação penal na qual ele é réu até o STF julgar a validade do compartilhamento de dados detalhados pelo COAF sem autorização judicial. Ramos e o senador Fernando Collor do PROS de Alagoas são réus nessa ação penal e o pedido será analisado pelo ministro Luiz Edson Fachin, relator da Lava Jato no STF. A polícia britânica voltou atrás sobre a nacionalidade das 39 pessoas encontradas mortas em um caminhão em Essex na última quarta-feira. Inicialmente, a corporação havia afirmado que os mortos eram chineses, mas Pequim não confirmou a informação e a polícia pediu ajuda da comunidade vietnamita em Londres para o processo de identificação dos corpos. As embaixadas dos 2 países estão cooperando com o trabalho de identificação feito por autoridades britânicas. A semana de trabalho na Câmara dos Deputados começa com a discussão de um tema que divide opiniões. O PN que torna as regras para posse e porte de armas de fogo menos rigorosas pode ser votado em plenário nesta terça-feira. O projeto está na pauta há 5 semanas e deputados da base governista defendem a matéria com unhas e dentes. O relator da proposta, deputado Alexandre Leite do DEM de São Paulo, chegou a acusar a oposição de declarar guerra contra a medida. Entre outros pontos, o texto diminui de 25 para 21 anos a idade mínima para a compra de armas, permite o porte de armas para os maiores de 25 anos que comprovem estar sob ameaça, aumenta as penas para alguns crimes com armas e permite a regularização da posse de armas de fogo sem comprovação de capacidade técnica, laudo psicológico ou negativa de antecedentes criminais. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta terça-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Bolsonaro tratou com Queiroz sobre demissão de funcionária fantasma, indica áudio. A Folha de São Paulo estampa hoje. A apuração aponta a vitória de Alberto Fernandes sobre Macri na Argentina em primeiro turno. O Estado de São Paulo. Delegado dizem a Baleixo que sentem que a Polícia Federal está relegada a segundo plano. No Planalto Central, da capital da República, o Correio Brasiliense estampa. Ateus processam Bolsonaro, Alcolumbre e Maia por viagem à canonização. Estado é laico, dizem. Valor econômico. Bruno Covas é diagnosticado com tumor no trato digestivo. Estado de Minas. 2 morrem e 55 se ferem em acidente com ônibus de Minas Gerais em Duque de Caxias. No Recife, o Centenário Jornal do Comércio. Em Abu Dhabi, Bolsonaro fecha acordo sobre controle aduaneiro, troca de informações, defesa e comércio. Fortaleza Diário do Nordeste. Não há novas manchas de óleo chegando ao litoral do Nordeste, diz governo federal. Porto Alegre, 0 hora. Trump confirma morte de líder do Estado Islâmico após ataque dos Estados Unidos na Síria. Edições impressas locais, o Diário do Amazonas. Amazonas ainda lidera em localidades sem interligação com o sistema elétrico do país. A crítica estampa. Setor primário, Guaraná, o ouro sustentável da nossa floresta. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã.
Participaram desta edição reportagens J. Rai e Alberto Pellegrini. A sonoplastia foi de Hernandes Sampaio e Hamilton Cabral. A apresentação, Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às 5h45.